Capítulo 11 do livro de Lucas vai falar assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Quem de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele de dentro respondendo disser: Não me importunes, a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da tua importunação, e lhe dará tudo de que necessite. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele, por Beelzebul, príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu, por Beelzebul, expulso os demônios. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente armado guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, procurando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a ele a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas.
Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. A ênfase está na palavra bom, no sentido de simples, inteiro. Isso significa unicidade de propósito e que nos livra da sedução de termos uma estima dupla e, consequentemente, um coração dividido. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo parte alguma em trevas, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando Jesus, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que ele não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós? E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Eu enviarei profetas e apóstolos, e eles a uns matarão e a outros perseguirão, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhe isto, os escribas e os fariseus começaram a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. O capítulo 11 do livro de Lucas vai falar sobre o juízo de Deus, sobre a luz que nós devemos carregar, sobre a oração que nós precisamos aprender. Quando Jesus ele ensina a oração aos seus discípulos,
Ele ensina que nós devemos fazer toda a adoração ao Pai. A nossa adoração não está em homens, mas a nossa adoração deve estar unicamente ao Senhor. Deus, ele criou todas as coisas. E por isso nós precisamos entender que quando nós falamos com o Senhor em forma de oração, nós precisamos entender que essa oração precisa ter intimidade, assim como Jesus tinha com o Pai. O Pai se revelava através dele por causa dessa intimidade. E qual é a intimidade? Entender qual é o nosso papel de filho. Entender o nosso papel, qual nos cabe. Porque quando entramos diante da presença do Senhor, nós precisamos reverenciá-lo. E o que é reverenciá-lo? É entender primeiramente que ele é Pai. Pai nosso que estás no céu. Então nós devemos entender que o Pai, ele está no céu. O Pai está na terra, o Pai está nos ares, o Pai está nos céus. E Jesus, ele ensina a nós que o Pai está nos céus. Santificado seja o teu nome. E o que é santificar o nome de Deus? É através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas ações, que o nome de Deus será santificado. Venha o teu reino. E o que é o reino? O reino é a libertação. O reino é nós tirarmos a nossa vida e o foco da terra para reinar com Deus. E o reino de Deus é um reino pleno. É um reino onde há divisão de bens, multiplicação de pães, doação, amor, caridade, afeto, cumplicidade e palavra de verdade. Quando a verdade ela é estabelecida nas nossas vidas, nós podemos compreender que Deus ele é justo e perfeito e que nessa verdade nós devemos nos alicerçar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele explica que a vontade de Deus para a terra é como se fosse no céu. Então nós precisamos trazer o céu para a terra. E o que é trazer o céu para a terra? É trazer a palavra da verdade para a terra. E como eu faço isso? Através da minha oração, através das minhas atitudes, através da minha ação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Cada dia o Senhor nos dá o pão, o alimento necessário para que possamos viver. O que é necessário para nós, muitas vezes queremos tantas coisas. Muitas vezes nós falamos que precisamos de tantas coisas, mas o Senhor ele sabe o que nos cabe. Porque muitas vezes se Deus der a mais do que nós temos, nós nos perdemos. Muitas vezes se Deus der a mais do que nós precisamos, nós saímos da presença de Deus. Porque as coisas, a cobiça desse mundo nos atrai. E quando a cobiça nos atrai, muitas vezes nós nos afastamos e deixamos Deus de lado. E deixamos a nossa missão e deixamos o nosso ministério. Mas o Senhor, Ele quer que nós entendamos esse versículo. Que o sustento, ele vem a partir daquilo que nós necessitamos. E se algo de nós é tirado, é porque não é necessário a nós. E se algo não é entregue, é porque aquilo não é o momento certo. Muitas vezes precisamos entender o tempo de Deus nas nossas vidas. E é isso que Jesus quer nos explicar. E perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos os que nos devem. O que Jesus quer falar é que o perdão é a chave para que Deus possa nos perdoar. Quantas vezes nós não perdoamos os nossos irmãos que nos devem, que falham conosco, que nos acusam, que nos agridem? Quantas vezes nós guardamos mágoas e essas mágoas viram feridas na alma e viram doenças? Então precisamos entender que o perdão é a chave da nossa libertação.
O perdão é a chave que nos move a um outro patamar espiritual, a um nível superior espiritual. Porque quando nós perdoamos assim como todos foram perdoados por Jesus, mesmo ele sendo crucificado, mesmo ele sendo caluniado, mesmo ele sendo chicoteado, o Senhor Jesus, quando estava na cruz, na morte, ele disse ao Pai que perdoassem aqueles porque não sabiam o que estavam fazendo. E quantas vezes é assim conosco? Quantas vezes as pessoas, elas nos agridem, elas nos ofendem, elas nos roubam, elas nos traem, porque elas não sabem o que estão fazendo. E nós devemos perdoar para que o Pai Celestial possa também perdoar tudo aquilo que nós fazemos. Porque também muitas vezes nós ofendemos, quantas vezes nós caluniamos, quantas vezes nós dizemos não aos nossos irmãos, mas o Senhor, ele perdoa a partir do momento que nós entendemos o significado espiritual do perdão. Continuando aqui, ele fala, e não nos induz em tentação, mas livra-nos do mal. O que significa induzir na tentação? O nosso coração muitas vezes é pecaminoso a alguma área, seja financeira, seja espiritual, seja relacional, seja sentimental. Então, essas áreas, elas são induzidas através daquilo que o nosso coração atrai. E o que nós temos atraído para nós? O que é que nós estamos atraindo de acordo com o que nós estamos sentindo? Daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós buscamos. Então nós precisamos entender que livrar-nos do mal é do mau caminho, daquilo que não agrada a Deus. Então Jesus, ele nos ensina a falar com o Pai, para que tudo aquilo que não agrada a Deus, que Deus nos livre, que Deus nos tire, para que nós não possamos perder a nossa salvação. E Jesus, ele continua explicando a importância da caridade, a importância de não blasfemar contra o Espírito Santo, porque aqueles que trabalham na obra de Deus, aqueles que expulsam demônios, aqueles que fazem milagres, prodígios, curas, maravilhas, estão trabalhando na obra e nós não podemos blasfemar. Independente do comportamento das pessoas, cada um se coloque no lugar do outro. Cada um faça a sua parte, porque todos nós somos um em Deus. Todos nós fazemos parte dessa vida que cabe a nós ultrapassar os nossos obstáculos. Muitos temos obstáculos semelhantes, muitos temos desafios semelhantes e por isso nós devemos entender que se o outro conquistou é porque ele conseguiu avançar os obstáculos que estavam na frente. Então precisamos também lutar, precisamos entender e crer que o nosso tempo chegará. E ele continua falando sobre sinais de Jonas, o que significa isso? Isso para quem tem ministério, quem quer e precisa fazer missões. Qual é a nossa missão e o nosso chamado? Quando nós não cumprimos o chamado de Deus, quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos ordena, muitas vezes parece que estamos dentro da barriga de uma baleia. Porque é escuro, é um lugar amargo, é um lugar não frutífero, é um lugar onde ninguém nos ouve, é um lugar difícil. E é isso que representa o ministério de Jonas, porque Deus, ele pediu para ir para uma cidade, Jonas não foi. E quantas vezes Deus nos chama para pregar o evangelho, quantas vezes Deus nos chama para orar, quantas vezes Deus nos chama para louvar e muitas vezes nós desviamos o nosso caminho. E o nosso caminho tem que estar alicerçado na palavra de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a face de Deus, mais Deus se revela a nós, mais nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos. E Jesus, ele fala sobre isso, sobre a luz, porque quando essa luz, ela entra e penetra dentro do nosso coração, quando nós guardamos a palavra dentro do nosso interior, nós começamos a iluminar as pessoas. Nós começamos a produzir frutos através da palavra de Deus.
Isso é refletido quando Jesus vai na casa dos fariseus, onde as pessoas julgavam ele porque ele não estava lavando as mãos. Mas ele justamente não lavou as mãos para que o Espírito Santo pudesse revelar a eles o que tinha dentro deles. Porque muitas vezes nós olhamos apóstolos, bispos, pastores, rabinos, sacerdotes, e nós vemos que são usados, assim como nós também. Mas nós precisamos entender e refletir o que tem dentro do nosso interior. A palavra, ela deve ser viva dentro de nós. A palavra da verdade, ela deve estar caminhando todos os dias dentro de nós, porque não adianta o externo ser lindo e limpo e o interno ser podre e estragado, sujo. Então Jesus, ele revela ali naquela mesa o que tem dentro do coração deles. E eles ficam assombrados. Porque muitos deles matam profetas. Porque muitas vezes o profeta, ele vem para exortar. E qual que é o pastor, sacerdote, rabino, doutores da lei que quer receber uma exortação de um profeta? Eles não querem, sabe o que eles fazem? Eles matam. Eles não aceitam a repreensão. Eles não aceitam um aviso. Eles não aceitam uma sinalização do céu. E por isso Jesus, ele ensina a nós nesse dia que quando nós somos chamados para esta verdade, nós precisamos orar e clamar o nome de Deus, porque somente Deus pode todas as coisas nas nossas vidas. E que essa palavra possa edificar o seu coração, possa te trazer mais fé, possa produzir frutos na sua vida em abundância. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.